Bem-vindos a uma narrativa enigmática e inspiradora. Hoje, embarcaremos numa jornada cuja história transcende épocas. Testemunharemos os altos e baixos de um homem onde a fé foi posta à prova, mas a história ressoa como um farol de esperança. Preparem-se para se envolver em uma saga de desafios e descobertas, onde sua vida se revela como uma fonte inesgotável de inspiração e aprendizado. Jó, capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Em uma terra chamada Uz, havia um homem cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, tendo também muitos servos, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de caminhar pela terra e andar para lá e para cá. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Após essa conversa de Deus com Satanás, Jó enfrentou uma experiência angustiante quando notícias trágicas o atingiram de maneira profunda, desencadeando uma sucessão de eventos dolorosos. Os filhos que enchiam sua vida de felicidade foram levados de uma forma inesperada. Os rebanhos, como símbolos de prosperidade, desapareceram na voracidade de uma tempestade que pegou todos de surpresa. As posses, antes sólidas como rochas, escaparam-lhe como grãos de areia escorrendo pelos dedos. Jó, por sua vez, caiu de joelhos e proclamou: o Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo do 1 ao 7. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, tentam consolar, mas suas palavras apenas ampliam a solidão de Jó.
Cada amigo expressa suas teorias sobre a origem de seu sofrimento, tentando encontrar sentido de sua provação. Acreditavam que o sofrimento de Jó era o resultado de pecados ocultos, uma punição justa por ofensas que ele desconhecia. A angústia tornou-se o constante companheiro de Jó, e noites sem fim eram preenchidas com questionamentos agonizantes. Numa voz carregada de dor, Jó clama ao céu o propósito de seu sofrimento. Jó capítulo 7, versículo 20 e 21. Se pequei, que mal te causei, ó Senhor, que vigia os homens? Por que me tornou seu alvo? Acaso me tornei um fardo para ti? Por que não perdoa as minhas ofensas e não apaga os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu já não existirei. Em sua aflição, Jó levanta questionamentos sobre a justiça divina, buscando compreender a razão por trás de seu sofrimento. Em meio a uma furiosa tempestade, Deus fez-se ouvir. O Senhor confronta Jó com perguntas poderosas, fazendo lembrar de sua majestade e soberania, e destacou a limitação da compreensão humana diante da grandiosidade de seu plano eterno. Jó capítulo 42, versículo do 1 ao 6. Então, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor perguntou: quem é esse que confunde os meus planos sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Antes, eu o conhecia só por ouvir falar, mas agora eu o vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Deus não explicou a Jó o porquê de seu sofrimento, mas revelou sua presença constante e o seu controle sobre todas as coisas. Com um coração transbordante de gratidão, Jó compreendeu que as tempestades não são apenas instrumentos de destruição, mas também de purificação e renovação. Jó capítulo 42, versículo do 10 ao 16. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Assim termina a história de Jó, marcada por tristezas profundas e revelações do mundo espiritual. É uma literatura da fé, um testemunho de que, mesmo quando o desespero da alma tenta nos confundir, a luz da fé pode nos guiar de volta à esperança. Uma história que ressoa através dos séculos, lembrando-nos de que, no âmago do sofrimento, podemos encontrar não apenas a redenção, mas uma intimidade mais profunda com Deus. Pai, entrego a Ti hoje as dificuldades e as lutas que seu filho está enfrentando, que no nome de Jesus a cura e a libertação seja manifestada nessa vida e que o Senhor toque nesse coração e traga conforto e esperança, que eles possam confiar nos Teus planos, sabendo que o Senhor é bom o tempo todo e que em todo tempo está no controle da situação e que eles possam ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Declaro sobre sua vida muitas bênçãos, muitas vitórias e que o amor de Jesus encha seu coração. Deus te abençoe.